Agradeço, senhor presidente, pela incumbência e passo a fazer a leitura do relatório relativo à matéria. De conformidade com o artigo 52, inciso 6 da Constituição Federal e com a Lei número 11.440, de 29 de dezembro de 2006, vem à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a mensagem número 84/2011, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Marco Antônio Diniz Brandão, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e cumulativamente na República da Somália e no Estado da Eritreia. O ministro das Relações Exteriores, atendendo o preceito regimental, elaborou o currículo vitae do interessado, do qual extraímos para este relatório as informações que seguem e que constam do nosso relatório. Penso, senhor presidente, que não seria necessário a leitura de todas as informações relacionadas ao embaixador. Consulto Vossa Excelência se preciso fazê-lo, uma vez que constam em todo o material. Apenas poderíamos, para adiantar os trabalhos, já ir direto para as considerações finais. Portanto, dado ciência a todos das informações relacionadas à pessoa do indicado, eu informo a Vossas Excelências que consta do relatório o seguinte: há dados básicos no mapa político, dados de política interna e externa, dos quais extraímos o que segue. As relações Brasil-Egito têm se caracterizado pelo diálogo fluido e pela cordialidade. Em 2008, tratou-se de uma proposta do Mercosul no sentido da assinatura de acordo entre Egito e o Bloco. As relações diplomáticas entre os dois países se intensificaram a partir de 2009, quando o chanceler brasileiro realizou viagem ao Oriente Médio com o intuito de contribuir com os esforços internacionais para que fosse alcançada a trégua no conflito de Gaza, tendo posteriormente anunciado a contribuição brasileira de 10 milhões de dólares para a reconstrução daquele território. Em agosto de 2010 foi assinado o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Egito durante a cúpula do Mercosul em San Juan, Argentina. No âmbito político, o Brasil tem acompanhado com atenção os desdobramentos do processo de transição política no Egito, tendo se pronunciado favoravelmente ao diálogo político e ao respeito pela liberdade de expressão dos manifestantes. No que tange à economia egípcia, embora o Egito figurasse na 94ª posição entre os melhores países para fazer negócio de acordo com o relatório do Banco Mundial de 2010, as repercussões econômicas da crise política têm sido significativas. Por essa razão, entre as maiores prioridades do atual governo de transição figura a restauração da atividade econômica, buscando aplacar os receios de investimentos externos e da comunidade empresarial local. O comércio bilateral entre o Brasil e o Egito ultrapassou a 2,1 bilhões de dólares em 2010, número que coloca o país entre os nossos 5 principais parceiros comerciais no continente africano. Com o Tratado de Livre Comércio assinado com o Mercosul em agosto de 2010, o Brasil tornou-se amplamente superavitário na relação comercial bilateral. O Brasil exporta para o Egito carne e comestíveis, açúcar e produtos de confeitaria e minério, e importa daquele país adubos, combustíveis e algodão. A Petrobras encontra-se em processo de ingressar no mercado de óleo e gás do Egito, ali já estando a Marco Polo, a Randon, a Bertin, todas brasileiras. Sobre a Somália, o documento encaminhado pelo Itamaraty informa que é pouco expressivo o relacionamento bilateral, sendo poucos os contatos entre os dois países. Por esta razão, a Embaixada do Brasil junto ao governo da Somália é cumulativa com a Embaixada residente do Brasil no Cairo. No tocante ao intercâmbio comercial, este é modesto e nele predominam largamente as exportações brasileiras, compostas basicamente por açúcar de cana. A Somália atravessa a fase de grande instabilidade política e sofre com a pirataria nas imediações de sua costa, em cujo combate o Brasil tem se engajado, enfatizando os aspectos socioeconômicos envolvidos e o fortalecimento das instâncias judiciárias na Somália e países vizinhos. Da mesma forma, o documento dá conta de que as relações bilaterais entre Brasil e Eritreia resumem-se basicamente ao comércio. As trocas tiveram início apenas em 2002, tendo passado por notável crescimento
crescimento no ano de 2009, quando alcançaram a cifra de 29,24 milhões de dólares. Do lado do Brasil, a pauta de exportações inclui açúcar e peças para automóveis. Já as exportações eritreias compõem-se de peças de vestuário, aparelho para filtragem de líquidos e material hemático hospitalar. Ressalta que, embora a Eritreia seja um dos países mais pobres do mundo, são promissoras as perspectivas de exploração de ouro e cobre de jazidas recém-descobertas no país. Não há tratados internacionais assinados entre o Brasil e a Eritreia e tampouco há registro de brasileiros residentes naquele país. Diante da natureza da matéria ora apreciada, eram essas as considerações a serem feitas no âmbito do presente relatório. A mensagem, portanto, que encerra aí, senador. Fica... É isso. Desculpe, senhor presidente, mas... Este é o relatório. Este é o relatório que eu tenho a apresentar e a submeter aos presentes e aos membros dessa comissão.